versículo 26 e 27. Você vai ver que ele já mandava pendurar as pessoas no madeiro, na cruz. Ele já crucificava as pessoas. E aí você vê que é tão engraçado essa parte, Josué capítulo 10, versículo 26 e 27, que ele fez uma cópia certinha do que ia fazer com o Messias. Ele pegou Josué, ordem de Moisés, o diabo, Satanás, Israel, pegou as pessoas, crucificou as pessoas. No final da tarde, Josué manda tirar aqueles corpos da cruz ou do madeiro e colocar numa cova, e ali colocar uma pedra gigante na cova para os mortos ficar ali. Vocês estão notando que foi a mesma coisa que aconteceu com o Messias? Não está entendendo ainda? Vamos lá de novo. Josué 10, capítulo 26, 27. Moisés deu uma ordem para Josué crucificar as pessoas no madeiro. Josué crucifica as pessoas. No final da tarde, Josué manda retirar o corpo das pessoas, coloca numa cova e ali coloca uma pedra grande para tampar a cova. É coincidência, meus irmãos? É coincidência isso? Você nota que naquele momento o irmão de Moisés já tinha morrido. A irmã dele já tinha morrido. E dá para perceber ali, ainda não dá para, como dizer, falar concretamente o que aconteceu, mas dá para perceber ali que Moisés, depois que o irmão de Moisés morreu, o anjo caído Ismael foi para o corpo de Josué. Dá para perceber isso, meus irmãos, que o anjo caído Ismael, ele foi para o corpo de Josué. E depois, lá para frente, ele assume o corpo de Elias, o falso profeta. Mas naquele momento ali dá para perceber que quem estava no corpo de Josué ali, claro, Israel estava no corpo de Moisés, e o Ismael, provavelmente, depois que ele saiu do corpo do irmão dele, que o irmão dele morreu, aí o anjo tem que, quando o corpo morre, o anjo faz a escolha, ou ele faz aquele corpo ser eterno, ou ele troca de corpo. Ele vai usando o corpo. O anjo tem o poder de assumir um corpo e fazer aquele corpo ficar eterno. Ele usa por um tempo e aí tem uma certa época que ele não vai poder trocar mais de corpo. Ele vai ter que ficar com o corpo que ele está. Moisés já escolheu desde, o Israel já escolheu o corpo de Moisés, já ficou com o corpo dele, corpo eterno. Azazel está com o corpo de Enoque ainda. Provavelmente ele vai fazer a troca agora. Provavelmente ele vai deixar o corpo de Enoque, que é o corpo da Barbie, que vocês veem as fotos por aí, pintada, olhos pintados, batom na boca, mãozinhas finas, todo delicado, sabe? Só faltava segurar um Bambi no colo e colocar um cachecol colorido, né? De arco-íris, só faltava isso. Porque as fotos, as pessoas não olham, mas se as pessoas pararem e olhar essa foto de Jesus Cristo, vão perceber que é uma Barbie. Olhos pintados, batom na boca, rosto fininho, mãos delicadas. Só faltava colocar um cachecol colorido ali do arco-íris e colocar um bambizinho para ele segurar na mão. Só faltava isso. Mas o povo não percebe que esse anjo caído aí está usando a história do Messias. Porque esse anjo de Jesus Cristo aí, Azazel aí doido aí, ó, o Messias tem um nome. O Messias jamais ia passar batonzinho na boca, pintar os olhos, passar lápis no olho. Ó. Que é isso, quem conhece o Messias conhece. Isso que está aí, claro, Azazel, quando viu o Messias sendo crucificado, ele usou a identidade, usou a história dele, está usando a história dele, Azazel está usando a história dele, e aí ele colocou o corpo de Enoque no meio. Só isso que ele fez. Com os olhinhos pintados, cabelinho, tudo delicado, fez uma manchinha nas mãos dizendo que é os pregos. Malandragem de anjo caído, meus irmãos. O anjo caído é esperto. Ele queria enganar o povo e o Azazel disse que ia enganar o povo e tá enganando mesmo. E aí todo mundo coloca aquela fotinha no quadro, dentro de casa, aquele Jesus Cristo com o cabelinho longo, batom na boca, olhos pintados, sabe, mãozinha delicada. Só faltava o cachecolzinho colorido, de arco-íris, e um Bambi. Só faltava isso. Para declarar que é o Azazel mesmo, que é ele mesmo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Agora, ele vai trocar o corpo, porque o oitavo rei ele vai precisar usar um corpo. E provavelmente ele vai deixar o corpo de Enoque, e o corpo de Enoque vai embora, vai apodrecer, vai voltar ao pó da terra, e ele assume o corpo eterno dele, que é o do oitavo rei, ele vai assumir e vai ficar eterno. Mas voltando ao assunto. Meus irmãos, se vocês abrirem lá
em Josué 10, versículo 26 e 27, você vai ver que esse carniceiro, filho do diabo, Moisés deu ordem para ele crucificar as pessoas no madeiro naquela época, depois de chegar na tarde, colocar na tuba e colocar uma pedra grande em cima. Eles já estavam planejando como eles iam matar o Messias, meus irmãos. Olha aí, Josué 10, versículo 26 e 27. Eles já tinham planejado como eles iam matar o Messias. Isso não é profecia. Isso não é profecia. Eles já descreveram, né? Quando o Messias vem, ele não me chutou lá de cima? Moisés falando, ó, ele não me chutou lá de cima? Quando ele vir aqui, a terra é minha, eu faço o que eu quero. É o seguinte, nós vamos crucificar ele, depois nós vamos jogar ele numa cova e colocar uma pedra grande na frente. Nota que eles já estavam fazendo isso lá no princípio, com Josué. Com certeza, quando o irmão de Moisés morreu, que ele estava usando o corpo, Azazel estava usando... Azazel não, o Israel estava usando o corpo de Moisés ainda, estava espírito ainda, não tinha assumido o corpo definitivamente. Ele só assume o corpo quando ele diz que vai entrar, não pode entrar na terra de Canaã lá, e vai na montanha, aí diz que Deus enterrou. Primeiro Deus foi lá em Abraão, lavou os pés, depois ele abriu uma cova e enterrou Moisés. Para você ver que foi ele mesmo que escreveu. Ele é malandro, anjo caído não é burro. Ele sabia que o povo, crianças, inocentes, não entendeu que anjo com mais de 7 mil anos, o povo ia acreditar. E aí eles fizeram mesmo. E aí inventaram essa história que ele subiu no morro, e aí Deus foi lá, cavou um buraco, enterrou ele, ninguém sabe onde está o corpo até hoje. Não sabe? E depois de um tempo, quando o Messias está lá em Jerusalém, lá ele aparece, ele e Ismael aparecem lá, e Moisés e Elias, o falso profeta, aparece para o Messias dizendo, ó, seguinte, você está aqui em Jerusalém, nós vamos te matar aqui. E aqui, meus irmãos, em Josué 10, versículo 26 e 27, já está dizendo como eles iam matar. Eles iam crucificar o Messias mesmo. Não era o romano que fazia isso não, era eles mesmos que faziam. Os romanos Azazel copiou o que eles faziam. Azazel deve ter gostado do negócio, copiou e fez, começou a crucificar todo mundo. Mas quem fazia isso aí, ó, Josué 10, versículo 26 e 27, quem crucificava as pessoas era Moisés e Josué. Mostrando que quando o Messias viesse, eles iam fazer a mesma coisa. Entendeu, meus irmãos? Não é difícil de entender. Então, meus irmãos, esse Josué é uma praga, é um demônio. Provavelmente, quando o irmão de Moisés morreu, voltou para o pó da terra, o anjo tinha duas opções. Ou mantinha o corpo eterno, ou ele largava aquele corpo e ia para outro corpo. O que ele fez? Ele largou o corpo do irmão de Moisés e foi para o corpo de Josué. E aí virou um guerreiro. E aí depois ele foi trocando de corpo até chegar ao corpo de Elias, e aí ele escolheu o corpo de Elias, que subiu numa carruagem de fogo para o céu, e ele escolheu o corpo de Elias. Agora, por que ele escolheu, ninguém sabe. Escolheu o corpo de Elias, e ali ele grudou o corpo. Ismael grudou no corpo de Elias, o espírito dele, e aí não sai mais, já ficou ali. Ele escolheu o eterno. E Enoque, a Barbie que está nas fotos das casas de todo mundo hoje em dia, com os olhos pintados, sobrancelha, cabelinho de mulher, mãozinhas de mulher, sabe? Batom. Então, e o povo não quer enxergar isso. Agora, se passa um homem desse na rua, o nego já fala. Mas quando está no quadro em casa, não pode falar. Não pode falar. Você vê como que o povo é burro, alienado e cego, né? Se parar para olhar essa foto desse Jesus Cristo Azazel, você vai ver que é Azazel. Olhos pintados, batom na boca, cabelinho de mulher, todo delicado. Só faltava, como eu digo, só faltava o cachecolzinho colorido de arco-íris e um Bambi na mãozinha dele. Pronto. Estava completo. Mas o povo é cego mesmo. O povo é cego, não quer ver mesmo. E o povo não enxerga mesmo. Cada dia que passa o povo está mais cego mesmo. Então, meus irmãos, voltando ao assunto, o profeta, falso profeta Josué, aquela praga que provavelmente Ismael estava no corpo do irmão de Moisés, de Araão, lá, se não me engano, que é o doido que eles dizem que quando chegar no céu, Araão vai estar lá no céu, na porta do céu. Chegou lá, você tem que abaixar as suas calças, mostrar o pinto e falar assim, ó, eu estou circuncidado, eu posso entrar no céu. Ó, coisa loucura desse povo. Coisa de anjo caído mesmo, meus irmãos. Coisa absurda. É coisa absurda. Mas vamos lá. O que eu queria mostrar para os irmãos hoje é isso. O falso profeta Josué recebeu ordem de Moisés para crucificar as pessoas e depois jogar na cova e colocar uma pedra. Josué 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver, meus irmãos, não é sombra, não é nada, não é profecia, não é nada. Eles planejaram aquelas cobras, daquele Moisés, aquele Josué, como eles iam matar o Messias quando viesse. Só que Moisés naquela época não imaginava que Azazel ia tomar o poder.
Então, quando Azazel montou o Império Romano, tomou o poder, Israel, o diabo, Moisés, teve que pedir autorização para Azazel, a mulher, pedir autorização para matar o Messias. Porque Azazel, quando tomou o poder, ele falou assim para Israel: tudo que você quiser fazer, você tem que pedir autorização para mim, o mundo agora é meu. Então, quando o Messias chegou, Israel, com o sistema religioso judaico, o diabo Moisés, foi lá pedir para o Império Romano, era Pilatos na época, mas quem estava por trás era Azazel, pediu autorização para matar o Messias. E em Josué 10, 26 e 27, você vai ver que eles já naquela época, na época de Moisés, eles já planejavam como ia matar o Messias. Não é sombra, não é nada, não é profecia, não é nada. Eles já matavam as pessoas crucificavam as pessoas, no final da tarde tiravam o corpo, jogava na cova e colocava uma pedra na frente. Quem fazia isso era Moisés e Josué. Então, meus irmãos, já dá para perceber que foi tudo planejado. Esses anjos caídos não são burros, eles são muito inteligentes, eles planejaram tudo. Se a gente pegar a Torá e ler corretamente, nós vamos descobrir todas as armadilhas que o diabo Moisés planejou para até os dias de hoje. Então, meus irmãos, para ficar aí a noção, para vocês terem uma noção do que aconteceu. Josué 10, versículo 26 e 27. Vocês vão ver que Moisés e Josué planejaram a morte do Messias bem naquela época, de crucificar ele e no final da tarde colocar numa cova e colocar uma grande pedra em volta. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje.